Mensagem de Deus para o seu coração. Hoje o nosso título: Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Verso 11, 12 e 13 de capítulo 43 de Isaías. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, ou operando eu, quem impedirá? O verso 18 e 19 de Isaías 43 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Essa passagem é muito linda, o capítulo todo, eu destaquei alguns aqui, justamente para dizer que o agir de Deus é tremendo. E Deus, ele tem o tempo dele. Deus, ele está agindo a cada piscar de olhos, ele está agindo. Deus, nós falamos muito isso, você acho que já ouviu e tem ouvido outros falarem também, que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que até mesmo todos os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, que não cai uma folha sequer de uma árvore que Deus não saiba. Deus sabe de tudo, tudo. Mesmo que parece, sabe quando você pensa assim, puxa, mas eu estou orando, eu estou falando com Deus, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e parece que não tem resposta, parece que tem um silêncio, parece que tem tanta coisa esquisita acontecendo e você pensa, puxa, cadê Deus? Deus está no controle, guarde isso. Ele sabe a hora certa de agir, ele sabe a hora certa de entrar com uma providência, de entrar com uma solução. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 11, que ali fala dos heróis da fé, de homens, mulheres de Deus, que andaram por fé, viveram por fé, fizeram as coisas na fé. Por isso que a gente tem que entender que para entender Deus, primeiro a gente nunca vai entender, porque Ele é Deus. O dia que você entender Deus, então não é Deus que você está entendendo, porque Deus, ninguém vai entender Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Entenda isso. Entenda, por mais que você estude, faça e aconteça, você vai compreendendo pela fé, pelo ensinamento da palavra. Mas se você falar, agora eu entendo tudo de Deus, não é verdade, porque não tem como. Porque Deus está acima de tudo, de todos, não é assim? Então, Hebreus capítulo 11, que é o famoso versículo 6, fala da fé. Que sem fé é impossível agradar. Então você não pode contaminar a sua fé, trazendo para você, diante talvez de um quadro que você esteja passando, um quadro pessoal, um quadro familiar, que está te atingindo por tabela, né, indiretamente ou às vezes diretamente. Então não é por isso que você vai contaminar a sua fé colocando descrença, colocando incredulidade.
Nós sabemos que a nossa luta não são contra pessoas. Minha luta não é contra pessoas, não. A gente pode até ter algum desentendimento com pessoas, mas isso não é luta. É, às vezes um relacionamento que não deu certo, alguma coisa que aconteceu, mas entenda, a nossa luta são questões espirituais. O apóstolo Paulo ele fala muito bem no livro de Efésios, quando ele fala ali sobre a nossa batalha, sobre a guerra espiritual, sobre o desafio espiritual. Em Efésios capítulo 6, se você ler do 10 até o final, você vai ver aqui ele dizendo, o verso 10 e 11 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, no poder de Deus. Por isso que Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus diz isso em Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Deus está com tudo. Ele tem tudo em suas mãos, nada passa batido. Aliás, no próprio livro de Isaías, em outro capítulo, fala que mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho venha esquecer dele, todavia eu não esquecerei de você. Você está escrito na palma das mãos de Deus. E quando o nosso Salvador Jesus, quando ele estava sendo ali pregado naquela cruz, justamente houve ali aquele sacrifício, quando Jesus, então, ele leva sobre si o pecado da humanidade. Ele leva ali as doenças, as enfermidades, tudo de mal, tudo de ruim, ele levou sobre si. E principalmente os nossos pecados. Todos nós, todo ser humano do planeta Terra, antes e depois, todos nós temos, ou tínhamos pelo menos, uma dívida impagável, dívida de pecado. Pecado não se paga com dinheiro, mas com arrependimento e perdão do Senhor Jesus. Então, ele levou sobre si, Jesus. Ele diz, eu sou. Eu não li aqui Isaías 43? Deus dizendo, eu sou o Senhor. Eu anunciei, eu salvei, eu sou Deus. Então, todo eu é Deus. Quando Deus chamou Moisés, o que ele disse? Moisés falou, mas qual é o teu nome? Deus disse o quê? Eu sou. Eu sou está falando com você. Aí Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A resposta está aí, eu sou. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele nos dá graça, nos dá força. O favor de Deus é sobre a minha vida. O favor de Deus é sobre a sua vida. Você não me ouve por acaso. Ou não assiste e ouve também por acaso. Há um propósito em tudo isso. Essa conexão é totalmente espiritual. Então, o eu sou está falando contigo. Deus está falando contigo. Jesus está falando contigo. O Espírito Santo está falando contigo. Deus está falando contigo. Para não ficar temeroso com o que está acontecendo ou o que ainda vai acontecer, porque o eu sou está conosco. Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E essa palavra Salvador, Jesus é o Salvador do mundo. O mundo, as pessoas, os mais de 8 bilhões de habitantes da face da terra, eles precisam conhecer Jesus, eles precisam ouvir falar de Jesus. Jesus diz, a palavra do Senhor diz, que o evangelho será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Por quê? Porque o evangelho ainda não chegou para todos. Então você que entende esta palavra, que não precisa explicar muito, que você já entendeu o que Deus está falando, entenda uma coisa, continue sendo também o intercessor da obra de evangelização. Para que pessoas que ainda não foram alcançadas venham a conhecer Jesus, venham a ouvir a pregação do evangelho. E tem várias maneiras desse evangelho chegar às pessoas, não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra. Então que você seja, meu amado e minha amada, como parte aqui da família Agindo Deus, aqui pelo rádio, pelas redes sociais, pela internet, e você também que vem no hotel com a gente, você tem que compreender que você faz parte de uma família chamada família de Deus.
E que através de Jesus você faz parte dessa família. Você se torna filho e filha de Deus. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então aquele que anda nesta verdade não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado, aquela preocupação exagerada, aquela preocupação doentia, aquela preocupação que gera ansiedade e vai desencadeando outros problemas. Então, eu sempre venho falando isso, aquieta o teu coração. Porque está na Bíblia, né? Acalma o teu coração. O Senhor vai providenciar o que você precisa. Ande com fé, faça a coisa certa, busque obedecer os princípios da palavra de Deus, princípios da palavra, não princípios de homens, princípios que está na palavra. Você está entendendo? É isso. E Deus fará o impossível acontecer, porque Deus está agindo. Nunca Ele parou de agir. Ele vai estar sempre agindo. Por isso que Deus quer que você e eu também possamos aprender com Ele, agindo. De que forma? Trabalhando, estudando, evangelizando, fazendo a coisa caminhar, fazendo a coisa funcionar. Não podemos parar, não podemos desistir, não importa a sua idade. Esses dias atrás, num discipulado que a gente faz, que nós fazemos, em um dia da semana, eu falei justamente, ali havia várias pessoas nesse discipulado, eu disse, não importa a sua idade, não importa se você está vivendo da sua aposentadoria e apenas trabalha em casa, nos cuidados da casa, mas você é um profissional. Então exerça, mesmo que você não está exercendo mais naquela empresa, mas você tem muito conteúdo para ensinar outras pessoas, é isso. Então nós não podemos parar, porque eu acredito que existem pessoas que elas estão assim, meio frustradas, porque elas pararam de fazer o que não era para parar de fazer. Ou seja, ajude. Se envolva num trabalho voluntário, faça alguma coisa, se mexa. Tem tanta coisa que você pode fazer. Se você não sabe, fala, Deus, o que o Senhor quer que o Senhor faça? Se você não entendeu o que eu estou ensinando, fale com Deus. Fala, Deus, me dê sabedoria, eu quero compreender qual que é a minha missão, em que eu estou frustrado por não fazer, por parar de fazer, por desistir daquilo que não é para desistir. Tem coisa que a gente tem que desistir, tem coisa que tem que parar. Mas tem outras coisas que nós temos que melhorar, é diferente. Você pode até dar uma pausa. Sabe quando você dá uma pausa para dar uma respirada, para dar uma descansada? Uma pausa. Estávamos com um grupo de pessoas em um certo local e fazendo uma caminhada de 7 km. 7 km, dependendo da idade, é bastante. Né? Caminhada. Caminhando, andando devagarzinho, como um exercício ali e tal. Né? E estava indo tudo bem, né? No meio dos 3,5 km, tinha uma sombrinha, falei, pessoal, vamos sentar um pouquinho? Vamos dar uma respirada? É isso. Isso eu estou falando o que aconteceu, literalmente. Pausamos ali, respiramos aquele ar puro, porque é um local bonito, só de natureza, né? Só água e árvores e tudo, floresta. Aquela respirada, coisa de 3, 4, 5 minutinhos ali, podemos contemplar as belezas da natureza. Aí levantamos de novo e vamos mais 3 km andar. É isso, então trazendo para a tua vida é a mesma coisa. Às vezes tem coisa na vida que a gente tem que dar uma pausada, pausar, parar, pensar, repensar, reprogramar, exatamente, e prosseguir. Então, no Isaías 43, Deus está falando, olha, quando vocês passarem pelas águas, eu vou estar com vocês, estarei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Isso aqui significa o quê? Essas águas são problemas da vida. A água tem significado de água, enchente, mares e tantas outras coisas, mas também significa o quê? Deus vai dar livramento. São as turbulências da vida, os revés da vida. Todo mundo enfrenta problema, não é só você. Todo mundo. Agora, quando você navega, né, na fé, como nós colocamos a música lá no início do programa, né, solta o cabo da nau, navega com fé em Jesus, é isso. Se nessa navegação você está navegando com fé, mesmo que venha os mares, a turbulência da vida, você vai vencer, você vai chegar do outro lado, Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar proteção. Por isso que a palavra salvação
salvação também significa o quê? Livramento, te salvar de um perigo, te salvar de uma tragédia, te salvar de uma coisa ruim. Por isso que Jesus, ele é o nosso Salvador, porque ele também quer salvar o pecador. Ele quer salvar as pessoas. E quando a pessoa reconhece que precisa de Jesus, ela entende e ela se entrega a Cristo. Paulo diz que ela se torna uma nova criatura, ela tem uma nova mentalidade, mentalidade da fé, mentalidade ali, uma partícula de Deus está dentro de você e ela é desenvolvida, por isso a importância da fé. Então Deus está dizendo, olha, não temas, não temas, eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei. Então, isso é muito importante, você compreender essas coisas. E Deus ainda fala, olha, antes que houvesse dia, eu sou. Antes de tudo existir, Deus já existia. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe até aquela oração que você fez de manhãzinha, você fez em pensamento, você nem falou. De tão assim meio para baixo que você estava, você até orou, mas orou em pensamento. Deus sabe. Ele vai responder, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai te fortalecer. Mas não deixe, minha gente, em nome de Jesus, não deixe as coisas erradas deste mundo contaminar a sua fé, a sua pureza, a sua sinceridade. Então você tem que ficar, assim, prudentes, ter prudência. A Bíblia fala, né, que devemos ser prudentes como as serpentes, simples como a pomba, não é assim? Então, prudência. Jesus também fala, vigiai e orai, né? Vigiai e orai. Então, tem coisas que acontecem na vida porque faz parte do processo da nossa vida. Tem outras coisas que acontecem porque a gente colocou a carroça na frente dos bois. Ou seja, a gente fez coisa que não era para fazer, aí tem uma consequência, depois vai se acertando a coisa. E tem outras coisas que pessoas tentaram te prejudicar, mas eu tenho que perdoar essa gente que me prejudicou e tocar a vida, né? E não guardar mágoa de ninguém, não guardar ressentimento, não guardar ódio, essas coisas negativas, raiva, ódio, né? Mágoa, tudo isso se você guarda dentro de você, você fica doente, você vai para trás. Então libere, aproveite que Deus está falando, Deus age, aquilo, quando Ele age ninguém vai impedir o agir de Deus, mas você tem que tomar uma atitude. A escolha é tua. Libera. Diga aí dentro de você mesmo, fala, Senhor, eu perdoo fulano, beltrano e cicrano. Sempre tem um sambalate na vida, né? Sambalate é os adversários lá de Neemias. Neemias capítulo 1 fala essa história. Entendeu? Então entenda, tudo que você for fazer, e principalmente se Deus está naquele negócio, vai ter algum tipo de turbulência. Mas o Senhor lutará por nós. E eu concluo aqui. Ele diz, eis que farei uma coisa nova. Então Deus tem coisas novas para você. Talvez você fique aí, é importante o passado, você vê as boas coisas que você aprendeu, as experiências do passado, pegue as coisas boas e faça, e desenvolva e cresça mais. Mas lembre-se, não fique vivendo só de glória do passado, Deus tem coisas novas para você. Sabia disso? Sabia por que existem alguns cristãos tristes, que andam tristes? Porque eles vivem da glória do passado. Ai, como eu era feliz em 1900, não sei das quantas. Ai, como era gostoso a igreja no ano de 2000. Pode ser hoje também, depende de você. Só não deixa as coisas erradas contaminar a tua fé, só isso. Você tem que saber viver no mundo atual. E a tendência, algumas coisas vão melhorar, outras coisas poderão piorar. Faz parte, minha gente. Leia mais a Bíblia que você vai entender. Espero que esta palavra esteja abrindo os teus olhos espirituais. Viva com fé. Não deixa a dúvida, não deixa o medo, não deixa a incredulidade e faça o teu melhor para Deus, para você, para o próximo e para a sua família. Em nome de Jesus. Primeiro para Deus, depois para você, depois para a tua família, depois para o próximo. Entendeu? Que Deus te ilumine. Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque eu sei que eu li vários textos, não pude explorar todos, mas só de ler. Eu sei que o povo entendeu, o povo compreendeu que o Senhor está no controle e o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, que a tua graça, favor e bondade seja sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que recebeu a palavra e está recebendo esta oração agora. Que os enfermos sejam curados, a paz de Cristo venha reinar no coração do povo e perdoa os nossos pecados e o pecado desta pessoa que está se entregando hoje para o Senhor Jesus, escrevendo o nome desta pessoa no livro da vida, e que a partir de hoje
hoje, então, ela seja cheia do Espírito Santo. Ela cresça e prospere na sua caminhada da fé, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e todos os apoiadores do Ministério Agindo Deus. Abençoa aqueles também que vão estar conosco neste próximo domingo agora, ó Deus, no culto no hotel. Abençoa, dê condições a estarem conosco outras pessoas que nunca tiveram e que a bênção da saúde, da paz, da alegria seja sobre todos os ouvintes e toda a nação brasileira, e onde chega esta palavra de fé, em qualquer parte do planeta Terra, possa chegar a bênção para você que ouve, escuta e vê, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.